aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais uma vídeo resenha, a terceira vídeo resenha que eu faço aqui no canal. E eu tô tentando não olhar pro visor da câmera e sim pra lente, mas às vezes é complicado. Bom, como eu disse, o vídeo de hoje é uma vídeo resenha e eu vim falar sobre um livro que pra mim gerou uma polêmica interna gigantesca e eu tava inclusive debatendo isso com a Pri outro dia no WhatsApp. A resenha de hoje vai ser sobre o livro Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Não é o meu gênero favorito de leitura. Eu não costumo ler jogos vorazes. Eu não costumo ler muito assim livros de suspense, de terror, que mexam muito com o psicológico e enfim. Não é o meu gênero favorito, não é a leitura assim que eu gosto, que eu morro de amores, não é, gente. Mas eu fiquei muito interessada na proposta desse livro, mais na capa do que na proposta, na verdade. Em Caixa de Pássaros, a gente vai ter a história da Mallory. E ela é uma mãe solteira, tem 2 filhos, 2 crianças, o garoto e a menina. E ela simplesmente vive um mundo onde não se pode enxergar, onde a visão mata. E é uma coisa muito louca. Tudo começou com um viral, como se fosse uma notícia que hoje a gente publica no Facebook. Caramba, fulano de tal morreu no lugar tal, tipo, loucamente, de uma forma completamente misteriosa. E foi assim que começou. Começou com uma notícia aqui, uma semana depois outra ali, e esses fatos, essas mortes foram recorrentes. Conforme o tempo foi passando, foram começando a aumentar as notícias acerca dessas mortes misteriosas. As pessoas começavam a aparentar terem se suicidado por alguma coisa que viram, que ouviram, que até então ninguém sabia. E as pessoas começaram a ficar com medo. E o que acontece é, as notícias começam a circular. Começa com uma pessoa que morre aqui hoje, outra que morre ali amanhã, uma que se suicidou, pessoas começam a se atacar, um começa a arrancar o lábio do outro. É louco, é muito louco, gente, é muito, muito louco. E as pessoas começam a temer o que elas podem enxergar. Elas começam a temer o desconhecido que elas não conhecem. E isso, ao mesmo tempo que é louco, vai te prendendo, vai te envolvendo de uma forma que você quer saber o que acontece. Você fica apreensivo, você fica tenso e você não sabe. Tipo, você fica... sabe? Mexe realmente com o seu psicológico. Conforme o tempo vai passando, a frequência dessas notícias, desses assassinatos, desses homicídios, dessas automutilações, de tudo isso vai tomando uma proporção gigantesca e as pessoas começam a se botar dentro de casa, a taparem as janelas com cobertores, colocarem tábuas de madeira em qualquer tipo de fonte de luz externa, qualquer tipo de contato com o mundo exterior, de contato com algo que não fosse palpável ali perto deles. Que elas começam a simplesmente ignorar o sentido da visão. Esse livro ele passa em 2 épocas. Ele passa na época atual, que a Mallory tá com 2 crianças fugindo, aproveitando uma brecha de uma neblina para tentar fugir, descer o rio abaixo, conforme uma orientação que ela recebeu por telefone. Aí ela pega os filhos na cara e na coragem, com os olhos tapados, óbvio, e vai à luta. Então se passa nessa fase, na fase atual, e na fase passada, que foi quando começou todo esse bafafá, todo essa turbulência em volta dessa situação. A Mallory, ela tinha uma irmã, a Shannon, e elas foram morar juntas e ela descobriu que estava grávida e logo começaram esses acontecimentos loucos. E um belo dia, quando até então ela achava que isso era uma palhaçada, ela não levava fé nisso, simplesmente a irmã dela subiu pro andar de cima da casa e morreu. E ela se matou com uma faca no peito. A partir dali, ela entrou num desespero, começou a querer ajuda, querer procurar ajuda. E nisso, ela se deparou com um panfleto de um abrigo onde as pessoas estavam se refugiando. E ela não pensou 2 vezes, ela saiu em direção a esse abrigo. Logo quando ela chegou em casa, na verdade, ela passou por um interrogatório, as pessoas não queriam deixar entrar. E quando ela conseguiu entrar, ela começou com o tempo a se afeiçoar aquelas pessoas. Óbvio, no começo tem a desconfiança, tem aquele pé atrás. E o pior foi para as pessoas aceitarem ela por conta da gravidez dela. E lá dentro dessa casa ela vai conviver, se não me engano, são com 4 ou 5 pessoas. E onde ela vai mais se afeiçoar ao Tom, que é um desses moradores, e ele vai contar a história daquela casa pra ela, vai contar do antigo morador, que ele tentava não temer as criaturas que estavam causando tudo isso. E ele conta a história trágica da morte dele, que ele conseguiu com uma câmera filmar o que acontecia com aquilo, e ele se amarrou a uma cadeira pra assistir aquele vídeo. E os outros ficaram do lado de baixo. No andar de baixo da casa. E nisso ele começou a gritar, começou a enlouquecer. Ou seja, é como se essas criaturas simplesmente mexessem com o psicológico dele. E eles ficaram completamente loucos. Eles começavam a entrar num processo de insanidade gigantescamente grande. Enfim,
E a partir daí só piorou, o caos realmente se instalou na cidade. As pessoas começaram a não ter mais notícias, telefones sendo cortados, energia elétrica sendo cortada, os estoques de comida acabando, as pessoas morrendo, pessoas sumindo, pessoas não atendendo ligações. E o caminhar era só pra isso, pra destruição. Então, Caixa de Pássaros pra mim foi um livro muito bom, muito bem escrito, porém eu não vou classificar e nem vou dar nota dele pra vocês agora. Esse livro mexeu bastante com o meu psicológico, me fez pensar o que eu faria se eu estivesse na situação dessa mulher. A narrativa desse autor, ela é bem fácil, ela flui muito tranquilamente. É simples e ajuda bastante na leitura. Eu li esse livro em 4 dias e foi bem tranquilo e eu não queria parar de ler. Eu consegui me sentir dentro do livro, dentro da história. Eu consegui olhar pra fora da janela, tipo, de madrugada e sentir medo, sentir vontade de me esconder debaixo do meu edredom e ficar ali até o dia amanhecer, clarear e eu poder sair na luz do dia tranquilamente, bonitinha e pronto. Assim, o ponto mais interessante pra mim foi a forma como o autor retratou o emocional dessas pessoas, a forma como ele conseguiu expor em palavras, descrever todo o medo, toda a angústia, toda a loucura que as pessoas estavam sentindo. Porque, gente, deve ser uma coisa muito louca, você sabe, tá num lugar, viver em um lugar onde você não sabe do dia de amanhã, você não sabe que se você der por um descuido, abrir os olhos, você pode morrer, você pode enlouquecer, você pode pirar, você pode se suicidar, você pode arrancar sua pele, você pode arrancar teus olhos das órbitas. É uma coisa realmente bem... Bom, pra mim, pelo menos, que não eu tô acostumada a ler livros nesse gênero. A escrita do Josh, ela te causa uma certa claustrofobia gigantesca. Você fica ao mesmo tempo que morrendo de medo, você fica muito ansioso, você fica querendo ler, você fica querendo mergulhar na história, mas ao mesmo tempo você tem um receio porque você não sabe o que tá acontecendo. A escrita te envolve tanto, mas tanto que você não consegue deixar por poucos momentos que sejam de pensar isso. Então, é realmente surreal. Com certeza é um livro recheado de tensão, é um livro que te deixa bastante angustiada, é um livro que vai fazer você ter vontade de parar de ler e ao mesmo tempo de se jogar na leitura. É um livro que vai te prender, que vai te envolver, que vai te deixar um tantinho perturbada, porque eu realmente fiquei... Mas aí pode ser que seja problema meu, eu não duvido muito disso não, porque eu sou meio perturbada, e aí acho uma coisa mais perturbada do que eu, aí ferrou tudo de uma vez. Esse livro, pra mim, hoje, ele leva 3,5 estrelas de 5, porque eu achei que o autor foi sensacional do início até 95% do livro. Nos 5% restantes do livro, ele conseguiu, ao meu ver, acabar com uma história. Se você não quer ver spoiler, vamos parar o vídeo por aqui. Mas eu preciso falar porque, gente, eu tô meio revoltada. O final desse livro, eu não vou falar o que acontece no final, mas eu vou falar que foi muito decepcionante, porque você acaba sem saber o que de fato acontece. Não vou falar pra você onde eles vão, se eles conseguem se livrar ou não. No final você não consegue realmente saber o que causou tudo aquilo. E isso é super decepcionante, muito decepcionante. Foi algo que me deixou completamente frustrada. O autor, ele desenvolveu um livro do começo ao finalzinho perfeitamente bem. Pra mim, que não sou fã do gênero, me conquistou. E se ele tivesse caprichado um pouquinho mais no final, ele me ganharia com certeza e sem sombra de dúvida. Então, Caixa de Pássaros leva pra mim 3,5 estrelas. É uma leitura gostosa, uma leitura boa, uma leitura inquietante que vale muito a pena. Se você é fã desse gênero de thriller, de suspense, de terror, dessa coisa assim que sabe, que te prende, que te deixa querendo mais, dá aquela sede demais, leia Caixa de Pássaros. Mas não digam que eu não avisei quanto ao final. Então, gente, por hoje é só. Eu vou deixar vocês por aqui porque esse vídeo ficou gigantescamente enorme. Se você já leu Caixa de Pássaros, conta pra mim o que você achou, conta pra mim o que você achou desse final, se você compartilha a mesma opinião que eu, se você tem vontade de ler, se você já leu, se já comprou, se tá na sua wishlist, se tá na sua waitlist, tá, enfim. Compartilha o vídeo, mostra pros seus amigos. Se você tem algum amigo que gosta de livros de terror, de suspense e que gosta desses livros que mexem muito com o nosso psicológico, com o nosso emocional, mostra o vídeo pra ele, fala assim: dica, compra, dá o livro de presente, gente, ó, Caixa de Pássaros, editora Intrínseca. Se você achou um pouco confusa essa vídeo resenha, também tem ela por escrito lá no blog, então passa lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Se você não conhece nossos perfis nas redes sociais, passa no Facebook, no Twitter, no Instagram. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.